Olá, pessoal. Para quem está chegando agora, meu nome é Daniel Pedroso, eu sou professor da Escola da Indústria Criativa da Unicinos, dos cursos de Jornalismo e Realização Audiovisual, e hoje de noite estou com vocês aqui nas atividades do Conecta Unicinos 2021. Pessoal, vamos lá. Vamos então para a nossa próxima atividade. Você já pensou em desenvolver habilidades e unir diferentes áreas do conhecimento? O querido prof. Felipe Menezes vai nos ajudar a entender como é possível chegar em um mundo de mudanças tão aceleradas. Felipe, muito boa noite, tudo contigo. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre adaptabilidade. E antes de eu começar minha fala, a gente convidou um ex-aluno nosso aqui, o Glauco, para contar um pouquinho sobre a trajetória dele para a gente. Então, Glauco, bem-vindo. E aí, Felipe, tudo bem? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É sempre bom voltar para casa, é sempre bom falar com Unicinos. Eu acho que adaptabilidade é uma ideia, um conceito que tem muito a ver com a minha carreira e com o desenvolvimento que eu tive baseado em tudo que eu aprendi na Unicinos. Eu me graduei em Publicidade e Propaganda em 2015. Depois disso fiz um mestrado em Comunicação e nesse meio tempo até hoje eu fiz muita coisa diferente. Eu comecei minha carreira no mercado de propaganda, com direção de arte, que é quem cuida da parte estética dos anúncios publicitários. Inclusive, a minha primeira experiência foi dentro da Unicinos. Eu comecei a trabalhar na minha segunda semana de graduação na agência experimental de comunicação da universidade, que foi uma experiência incrível, foi minha primeira experiência de trabalho. Aprendi a lidar com outras pessoas, a ter colegas, a lidar com clientes, a fazer tudo o básico que a gente precisa aprender. Depois disso eu trabalhei em agências de publicidade, trabalhei com a propaganda tradicional que a gente conhece, que a gente vê na TV, depois trabalhei com uma coisa chamada endomarketing, que requer um outro tipo de habilidade, talvez um pouco mais de empatia e proximidade com as pessoas, porque lida com um público geralmente um pouco mais simples, que foi uma experiência muito legal. E aí depois de um tempo trabalhando com propaganda, eu achei que esse mercado não era para mim, não era exatamente o que eu estava buscando. Eu comecei a avaliar outras possibilidades e eu lembro de, na época, pensar que eu tinha muitas opções. Cheguei a pensar em trabalhar com fotografia, que eu tinha uma super afinidade das cadeiras que eu tive no Unicinos. Cheguei a pensar em trabalhar com marketing, que fazia parte da minha formação, né? Minha formação com ênfase em marketing e planejamento. Cheguei a pensar em talvez para o empreendedorismo, abrir meu próprio café, que era uma coisa que eu me sentia apto para fazer também com a formação que eu tinha. A Unicinos tem um braço muito forte de empreendedorismo. Acabei indo fazer um freelancer de vídeo, que eu trabalhava também com vídeo, com produção audiovisual. E fiz um trabalho de vídeo para uma consultoria de branding e comecei a trabalhar com pesquisa em branding. Depois desse freela rolou um match com essa empresa e eu fiquei lá por 5 anos. Aprendi a fazer pesquisa de comportamento dentro do mercado de comunicação, com foco em branding, em construção de marca, por mais ou menos 5 anos. E aí depois decidi de novo que esse mercado já tinha saturado para mim, que eu tinha vontade de fazer alguma outra coisa. Não sei se é porque eu sou sagitariano, mas isso aconteceu muito na minha carreira e de novo eu tinha algumas opções. Hoje eu trabalho no mercado de tecnologia. Não sei se essa é uma coisa que se discute dentro das carreiras de comunicação, dentro da publicidade, que é um mercado que a gente pode atuar, mas existe muita oportunidade nesse mercado, existe muita demanda por profissionais e as habilidades que a gente aprende no mercado de comunicação e na graduação, posso falar pelo menos sobre publicidade e propaganda, elas são absolutamente úteis e válidas para essa experiência dentro do mercado de tecnologia. Então esse é um resumo. A minha carreira ainda é hoje cheia de adaptações, cheia de novos aprendizados. Ao longo do tempo eu lembro de abraçar muitos problemas que não eram necessariamente um problema que a minha descrição de cargo deveria resolver, mas eu sabia resolver por conta de tudo que eu aprendi e por conta da versatilidade dessa formação e como ela é coerente com esse momento do mundo, onde a gente tem muitas opções, tem muitos problemas diferentes para resolver e não necessariamente existe uma formação
formal para resolver cada um deles. É isso. Devolvo para ti, Felipe. Passo a bola de novo e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui. Valeu. Obrigado, Glauco. E é isso aí, né, gente? Vocês viram pela trajetória do Glauco que teve muitas mudanças e é um mundo de grandes mudanças. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Sobre já eras, esses status quo, como é que a gente navega nesse mundo de mudanças aceleradas. Antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Eu sou o Felipe Menezes, professor da Unicinos. Sou pai do Pedro e do Lucas, essas duas crianças lindas que vocês estão vendo aqui. O Luquinhas tem 9 anos, o Pedro tem 12, esposo da Joyce, a calabresa, que a nossa linguicinha está na foto, e eu moro num sítio. Apesar de adorar muito inovação, muito tecnologia, eu moro num sítio e eu gosto dessas dicotomias. E assim como o Glauco, a minha carreira também passou por muitos estágios. Eu sou engenheiro de produção, depois eu fiz mestrado em engenharia, trabalhei bastante tempo com consultoria de empresas, me tornei professor universitário, atualmente também sou empreendedor, já há bastante tempo, e voltei a estudar, mais recentemente, fazendo um outro mestrado, dessa vez em design. E eu falei que eu ia falar sobre um mundo de mudanças aceleradas, mas já como a gente está falando de mudança, eu fiz uma mudança de planos. Vou mudar um pouquinho a minha fala. Eu decidi conversar com você sobre 3 coisas. Sobre Darwin, sobre o bulbossauro e sobre pós-normal. Pode parecer estranho agora no começo, mas confiem que vocês vão entender por que eu estou fazendo isso lá no final. A gente está falando de mudança e isso faz muito sentido falar sobre tempo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Lá atrás, nossos antepassados, a gente não viveu isso, eles viveram uma era chamada Era Agrícola, que durou mais ou menos uns 700 anos, e o grande valor desse momento foi terra. Se a gente olhar aquelas séries antigas lá, os vikings lutavam por terra e tudo que eles queriam era conquistar a terra. Depois, a gente viveu uma outra era, uma era chamada industrial, que durou mais ou menos uns 180 anos, e o valor passou a ser capital. Então, começou-se a lutar por grana, que é o que o mundo industrial sempre buscou. Depois disso, a gente ainda teve uma outra era, que é a era chamada digital, que durou mais ou menos uns 35 anos, e o grande valor passou a ser informação. Basta a gente olhar as empresas que a gente tem hoje, como Google, WhatsApp, essas plataformas, que o grande valor que está por trás disso é a informação. Só que a gente já está vivendo uma outra era, que é uma era chamada pós-digital, e que o grande valor passou a ser redes e relações. E aqui eu não estou falando de redes de internet, de tecnologia, redes e relações de pessoas entre pessoas, pessoas em organizações, organizações, inclusive com relação com as coisas também. E isso é que está passando a ter cada vez mais valor. Tem uma outra perspectiva de olhar essa linha do tempo também, que é através de revoluções industriais. Lá no passado, a gente teve uma que durou mais ou menos uns 120 anos e que a tecnologia que deu conta dessa primeira revolução industrial foram as máquinas a vapor, que substituíram a força do homem, porque antes era tudo produzido manualmente. Depois a gente teve uma outra revolução, e de novo tecnologia presente, dessa vez foi a energia elétrica, que durou mais ou menos uns 65 anos, e a energia elétrica nessa revolução foi algo muito importante, porque a energia elétrica é uma tecnologia de utilidade geral, ou de uso comum. Ou seja, ela não mudou só as indústrias, como se diz na Revolução Industrial. Ela mudou também a forma como nós passamos a nos entender como por sociedade. É só a gente olhar para essa tecnologia hoje e se dar conta que a gente não consegue viver sem ela. A energia elétrica está presente em todos, praticamente, aspectos da nossa vida. Depois, a gente viveu uma terceira revolução industrial, e, de novo, tecnologia presente, dessa vez foi a automação, que nada mais é que a combinação de eletrônica e tecnologia da informação. Muito na figura dos robôs industriais que a gente está vendo nessa imagem aqui, que para lá um produto, o robô vem e faz tudo sozinho, e essa revolução durou mais ou menos uns 35 anos. E hoje, a gente vive a 4ª revolução industrial, há já mais ou menos uns 15 anos, e a tecnologia de novo presente. Dessa vez, a tecnologia é a internet das coisas. Ou, se a gente quiser simplificar o entendimento disso, a própria internet. A gente pode chamar porque não existe internet sem a gente ter alguma coisa para acessar, seja um telefone, seja um computador, seja qualquer coisa eletrônica que está conectado lá. E essa revolução, então, durou mais ou menos 15 anos. Se vocês observaram a base desse slide que vai se formando aqui, vocês devem ter percebido um padrão de comportamento, tanto quando eu falei de eras,
quanto eu falei de revoluções. Vocês devem ter visto aqui que essas barrinhas começaram a ficar cada vez menor e que aquelas rupturas, ou seja, aquela frestinha entre uma barrinha e outra, se tornou mais frequente. Como é que a gente chama essa barrinha aqui? Essa barrinha é o que a gente chama de status quo, ou seja, um período que tem poucas mudanças, que pouca se muda, que a gente está lá no status quo, está acomodado e não existe algo para causar uma grande mudança. E a frestinha, digamos, que a gente tem aqui, que está cada vez mais frequente, a gente pode chamar isso de ruptura. Talvez vocês já tenham escutado em alguns momentos, ou muitos, nos dias atuais, a palavra disrupção, que a gente tem que ser disruptivo, tem que fazer coisas disruptivas, vem daí, vem dessa ruptura que existe entre uma era e outra, ou uma revolução e outra. Então, esse é um padrão de comportamento. Eu trouxe aqui duas formas de olhar a linha do tempo, mas se nós olharmos sobre vários outros aspectos, isso se repete constantemente. Só que não é só isso que está acontecendo. A gente não está vivendo só revoluções ou eras cada vez mais frequentes. À medida que essas eras ou revoluções vão acontecendo, elas também vão se tornando cada vez mais complexas. Se a gente for olhar para as características, até para os valores que eu falei de cada uma delas, eles se tornam mais complexos. Eu parti de terra lá da era industrial para relações e redes numa era pós-digital. Eu parti de uma máquina a vapor para uma tecnologia chamada internet. Ou seja, cada era, ou cada tempo desses que vem, ele se torna mais complexo. Além disso, outra coisa importante, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, mas invariavelmente ele chega. Ou seja, não existe um momento exato em que termina uma era ou uma revolução e começa outra. Como a gente está vendo aqui, ela se confunde na linha do tempo. O que quer dizer isso? Que, às vezes, para um indivíduo, a noção de que era ou de que revolução a gente está vivendo é diferente para outros e, às vezes, para a gente mesmo, dependendo do lugar que a gente convive, onde a gente está se relacionando, a gente pode ter essa percepção também diferente. Outro fator importante é que, se nós fizermos uma projeção de como isso vai continuar, é quase que certo que a gente vai ter algo desse formato aqui, que eu estou chamando aqui livremente de nano-revoluções, ou seja, revoluções cada vez mais frequentes, né, com menos duração e cada vez mais complexas. Para deixar essa análise um pouquinho mais divertida, eu vou colocar uma outra variável em cima desse gráfico aqui, que é a nossa expectativa de vida. Eu não sei se vocês sabem, ela vem aumentando também ao longo do tempo. A gente está vivendo cada vez mais. Se pegaram nossos antepassados lá, né, bisavós, tataravós, viviam 30, 40 anos, a gente está hoje na média dos 80 e crescendo. O que significa isso? Que os nossos antepassados viviam uma situação desse tipo aqui. Nasciam numa era ou revolução, viviam durante aquela era ou revolução e morriam naquela era ou revolução. Ou seja, não enfrentavam esses momentos de ruptura, de grande mudança. E a gente, né, a gente é essa galera que está aqui no cantinho. Ou seja, a gente já passou por uma, está passando por outra e vai passar por muitas outras mais. Então, uma coisa importante a gente entender nesse mundo que a gente vive é que as mudanças, sim, estão aceleradas e elas, a única certeza, talvez, que a gente tenha é que elas continuarão aceleradas e ficarão cada vez mais dessa forma. E por isso que eu comentei com vocês que eu ia falar sobre Darwin. Darwin, que é um cara lá, considerado um dos pais da biologia, ele tem uma frase que diz que não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim aquela que melhor se adaptam às mudanças, que é o que a gente vem vivendo hoje. Ou seja, a gente precisa se adaptar, de certa forma, a essas constantes mudanças que a gente vem enfrentando. Eu quero agora continuar contando uma historinha para vocês. Esse aqui é o meu filho Pedro, que eu já apresentei para vocês antes. E eu adoro circular em feiras de inovação, de tecnologia, e numa dessas, lá em 2017, eu levei o Pedro no FISLI, que era o Fórum Internacional de Software Livre. E nessa ocasião dessa feira, tinha impressora 3D para tudo que é lado. Estavam lá, era o boom das impressoras 3D, todo mundo imprimindo coisinha, era bonequinho para lá, bichinho para cá, e o Pedro, em determinado momento, me olhou e disse assim: papai, eu quero um Bulbasauro impresso em 3D. Não sei se vocês conhecem, imagino que sim, mas para quem não conhece, o Bulbasauro é um dos Pokémons. Então, para quem não conhece, aqui está ele. Como um bom engenheiro que eu sou, né, eu pensei, poxa, para eu conseguir imprimir um Bulbasauro, a primeira coisa que eu preciso é ter o modelo, o arquivo do modelo em 3D. Para ter o modelo em 3D, eu preciso aprender a modelar em 3D. Para modelar em 3D, eu preciso comprar um software de modelagem em 3D. E aí a gente já começa, de fato, a criar um monte de barreira, um monte de coisa que tem que adquirir, comprar, aprender. Mas eu fiz um pouquinho diferente. Comecei a buscar na internet como poderia ser feito isso e descobri essa plataforma aqui chamada Thingiverse, que é uma das pioneiras, mas das muitas plataformas hoje que existem,
em que as pessoas compartilham modelos 3Ds já criados. Então, eu fui lá, procurei Pokémon, encontrei aqui o Bulbasauro que eu queria, esse carinha que fez, e como vocês podem ver, né, ele fez vários, ele é meio viciado, eu acho, nos Pokémons. Não sei quem é o rapaz, mas ele disponibilizou esse arquivo, cliquei lá e fiz o download. Sem ter software, sem saber modelar. Eu ainda tinha um outro desafio, que era conseguir imprimir isso. E para imprimir, de novo, a gente pensa, pô, eu preciso ter uma impressora 3D, eu preciso comprar uma, eu preciso aprender a usar, eu preciso comprar matéria-prima e assim por diante. Mas, parecido com isso, fui para a internet e descobri uma outra plataforma chamada 3D Hubs. 3D Hubs é uma plataforma que conecta pessoas que querem imprimir alguma coisa com pessoas que têm uma impressora em casa e ela passa a maior parte do tempo ociosa. Assim como qualquer impressora que a gente tem, inclusive as de papel, passam lá a maior parte do tempo parada. Então, né, por geolocalização, eu encontrei as pessoas que tinham impressora disponíveis mais próximas naquele dia, mandei, paguei um determinado valor e, para não mostrar que eu estou mentindo, eu trouxe aqui o Bulbasauro para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu aproximar bastante aqui, para vocês verem que agora não é mais do Pedro, é meu, roubei dele para fazer as palestras. Está aqui o Bulbasaurozinho impresso em 3D, né, sem ter impressora, sem saber imprimir, sem saber modelar, sem nada disso, eu consegui o Bulbasauro. Enfim, essa história não para por aí, porque eu descobri mais ou menos nesse período que eu tinha 2 alunos na universidade que eu dava aula que tinham projetado, construído uma impressora 3D. E eu me encantei por essa loucura da impressão 3D. E como eles projetaram e construíram uma impressora, eu me encantei com aquilo e disse, cara, vocês conseguem a lista de peças para mim? Comprei todas as peças com a lista que eles me deram, Mercado Livre, China, de tudo que é lado. Esperei alguns meses a impressora, as peças chegarem na minha casa e, a partir dessas peças, eu construí a minha própria impressora 3D com a ajuda de um desses alunos, que é o rapaz que está de verde ali. Em 5 domingos, nós construímos 2 impressoras. Talvez vocês pensem, poxa, 5 domingos é bastante tempo. De manhã a gente produzia bem rápido, ao meio-dia a gente parava para fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, e aí tu ficava mais lento à tarde, mas a gente não estava na lógica de produzir as coisas muito rápido. Cada impressora dessas, na época, custou R$2.000, mais ou menos, já faz quase 5 anos. E, na época, se eu fosse comprar uma impressora no mercado, ela teria custado mais ou menos uns 15 mil, sendo que, repetindo, foi gasto 2. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu usava muito lente de contato, do momento que eu acordava até o momento de eu ir dormir. E, pelo uso excessivo de lente, eu causei uma lesão, 2 lesões, né, na córnea dos meus 2 olhos. E eu tive que ficar sem usar lente e parar com aquilo que eu fazia já há 10 anos. Voltei para casa, obviamente, eu precisava enxergar. Por um mês eu tinha que pingar um remedinho, sem poder usar lente. Procurei meu óculos e encontrei ele numa gaveta todo quebrado. Não sei se vocês aí que estão assistindo usam óculos, mas quem usa já provavelmente tentou colar um óculos alguma vez na vida e não deve ter conseguido, porque colar óculos é uma situação praticamente impossível de ser feita. E aí eu fiz diferente, eu fui lá, desmontei o meu óculos velho, que estava quebrado, tirei as lentes fora, voltei naquela plataforma que eu mostrei para vocês, chamada Thingiverse, encontrei uma armação que me agradasse e imprimi esse óculos aqui, que vocês estão vendo agora, e aí talvez tenha despertado curiosidade de vocês, né, porque esse óculos verde. Mas eu não respondi ainda, provavelmente, a pergunta que deve estar batendo aí, mas por que diabos verde, né? Eu só tinha essa matéria-prima no dia, né, só essa cor, fiz dessa cor mesmo, testei, deu certo. Eu me lembro claramente que eu cheguei para minha esposa e contei assim, olha só, Joyce, deu certo aqui meu óculos, olha só que legal. Ela, que bacana. E eu disse, mas eu não vou sair com isso na rua, olha que fiasco é esse negócio verde. Ela disse, vai, não deve nada para ninguém. Não era ela, né? Mas mesmo assim eu fui e disse, é só um mês, vou brincar com isso e tal. E muitas pessoas achavam engraçado, né, e achavam diferente, vinham conversar comigo, né, ficavam me olhando assim, eu contava essa história, contei para muita gente, e acabou sendo uma história interessante, que me fez fazer muitas amizades, conhecer muita gente, e meio que virou marca registrada, eu continuo usando ele até hoje. Não é o mesmo, porque é um material frágil, ele quebra, resseca, mas como custa mais ou menos uns R$4 de matéria-prima para fazer cada um, eu já estou na 4ª armação e não tem problema fazer mais por este valor. Muita gente começou a me pedir assim, Felipe, faz um óculos para mim, faz um óculos para mim.
não tenho impressora para fazer produtos para os outros. E aí eu resolvi isso de uma outra forma. Eu baixei um software para desenvolver filtros para o Instagram e desenvolvi meu próprio filtro, que é o filtro do óculos verde. Então, se vocês quiserem experimentar e ver como é que vocês ficam de óculos verde, vocês podem ler esse QR Code ou ir lá no meu perfil e fazer isso. É uma forma que eu consegui fazer com que as pessoas pudessem, de fato, experimentar como é que ficariam com o meu óculos, sem eu precisar ficar produzindo um óculos impresso 3D para cada pessoa que quisesse. Enfim, gente, eu contei toda essa historinha aqui, que é uma história divertida e legal, mas ela tem um objetivo de ter sido contada. Quando eu estava falando que eu fui numa plataforma ali, né, que baixei o Bulbasauro, na verdade, eu estava falando aqui de economia colaborativa. Economia colaborativa na veia, porque eu estou pegando um produto que uma pessoa fez em digital, né, no formato digital, num arquivo, sem sequer pagar nada para essa pessoa, sem precisar nem fazer login na plataforma. E isso é um movimento que tem acontecido cada vez mais. Quando eu falei que eu fui numa plataforma, subi o arquivo do Bulbasauro para conseguir imprimir o Bulbasauro, a gente está falando aqui de compartilhamento de recursos ou de utilização de recursos ociosos. A gente tem muitos recursos no planeta disponível hoje e, às vezes, a gente precisa parar para pensar se, de fato, a gente precisa possuir aquilo ou se a gente só precisa acessar. Quando eu falei aqui, mostrei o vídeo da historinha de construindo uma impressora 3D, no fundo, aqui eu estava falando de conhecimento coletivo. Eu tenho um aluno ensinando 2 professores. Né? E um aluno ensinando 2 professores não é algo muito tradicional, mas a gente tem que entender que, nos dias de hoje, todo mundo tem o que ensinar e todo mundo tem o que aprender. Quando eu falo que eu fiz o meu próprio óculos, eu estou falando aqui de um movimento maker, ou um do-it-yourself, faça você mesmo, que é um movimento que tem crescido absurdamente, principalmente pela facilidade que a gente tem hoje de acessar tecnologias. E quando eu estou falando aqui do filtro, da brincadeirinha do filtro, brincadeirinha não, porque ele é de verdade, né? Mas a gente está falando aqui de digitalização e de escala. Né? Cada vez mais a gente consegue digitalizar, ou seja, desmaterializar os produtos e transformar eles em algo digital. E é por isso tudo que eu disse para vocês que eu contaria a história do Bulbasauro. Tem um estudo que fala sobre, e a gente falou bastante de tecnologia aqui, tem um estudo que fala da probabilidade que existe de os robôs substituírem determinadas profissões. E aí, se vocês jogarem esse termo no Google, vocês vão encontrar essa página aqui, vocês preenchem o nome de uma profissão e ele dá a probabilidade. Eu trouxe algumas aqui para a gente olhar junto. Por exemplo, telefonista, 96% de chance. Por que isso? Por que é tão alta? Porque muitas das atividades de telefonia, ela é uma lógica, uma estrutura lógica de passos que tem que ser feito. Não é à toa que a gente vê cada vez mais bots ou cada vez mais vozes eletrônicas e coisas que a gente tem que interagir. Ainda é muito ruim, eu sei, às vezes a gente se irrita com a forma como é atendido, mas é algo que tem evoluído absurdamente rápido. Outro exemplo aqui, administração de vendas, 97% de chance. De novo, boa parte do trabalho de administração de vendas é lógica, é cálculo, é análise de números, é projeções, e esse tipo de coisa, que é lógica, que é cálculo, a máquina faz muito mais rápido e melhor do que a gente. A gente já olha aqui uma outra profissão mais intermediária, por exemplo, né? Gerentes e diretores de transporte e distribuição. Aqui a gente está falando de um tipo de profissão que tem uma boa parte que é lógica, né? Que é cálculo, mas uma outra boa parte que é estratégia, que é pensar, que envolve a nossa cognição, nossa capacidade de fazer análise, de criar. E aí, quando a gente olha, por exemplo, aqui atendimento ao consumidor, né, gerência, atendimento ao consumidor, que a gente está falando no lidar com pessoas, em ter empatia, conversar, entender a realidade dos outros, essa probabilidade já cai absurdamente para 1%. Então, o que isso quer dizer? Que as profissões, de fato, estão mudando. Né? A gente tem, por exemplo, profissões bizarras do tipo, como tem na Índia, inspetor de cuspe, né? Porque a galera lá gosta de cuspir, já tem uma base de uma ponte que está se deteriorando, e aí eles criaram esse tipo de profissão. Tem empurrador de gente no Japão, para conseguir botar as pessoas para dentro do trem, mas não é dessas profissões aqui que eu estou falando. Tem outras coisas que estão surgindo no futuro, como, por exemplo, né, consultores de genoma, já que a medicina está avançando muito rápido, e se vai precisar de pessoas, talvez, para ajudar nisso, ou especialista de simplicidade, porque a gente tem complicado tanto as coisas, né, que talvez a gente vai precisar de alguém nos ajudando a simplificá-las. Mas, para a gente fechar esse raciocínio e vocês entenderem porque eu trouxe isso aqui, eu vou voltar a falar de tempo.
A gente também viveu, e essa linha eu não mostrei antes, a gente viveu lá no passado um negócio chamado Tempos Clássicos, depois a gente viveu um negócio chamado Tempos Modernos, tem até um filmezinho do Charlie Chaplin com esse nome, depois a gente viveu um outro tempo chamado Pós-Moderno, e vocês estão vendo que a barrinha lá se repete, né, mais ou menos no tamanho desses períodos, e hoje a gente vive um negócio chamado Tempo Pós-Normal. E o que é esse tempo pós-normal? Tempo pós-normal é um tempo em que as regras antigas não valem mais, novas regras ainda não foram criadas e nada parece fazer sentido. Eu gosto muito dessa frase porque eu acho que ela representa muito bem o momento que a gente está vivendo agora, num período de pandemia ou de caminhos para o fim dessa pandemia. Porque tantas regras que a gente tinha antes passaram a não valer mais, mas, ao mesmo tempo, novas regras ainda não estavam criadas e as coisas ficaram e ainda estão muitas coisas um bom tempo sem sentido. Por exemplo, a gente pode olhar para essa lógica de trabalho, só para a gente ter um exemplo e tangibilizar um pouquinho isso aqui. A gente trabalhou quase que o tempo inteiro indo para dentro das empresas. De uma hora para outra, chegou assim, agora vocês vão ter aula remoto ou vão trabalhar em casa, vão fazer o tal do home office, que é a palavra mais falada, talvez, nos últimos tempos. E aí, o trabalhador, aquele que foi para casa, trabalhar na sua casa, ele começou a se perguntar um monte de coisa. A minha internet não é das melhores. Como é que eu vou trabalhar com uma internet que não é? Eu uso a internet para olhar uma sériezinha no fim de semana. Tá, mas a minha cadeira, como é que eu vou ficar na minha cadeira o dia inteiro sentado? Não é uma cadeira de trabalho. E se eu escorregar na cozinha e tiver molhado de acidente de trabalho, né? E se o meu filho gritar no meio da reunião, eu vou ser punido pelo meu chefe? Ou seja, as regras antigas não estavam mais valendo. E ainda não tinha novas regras para responder essas perguntas. E as coisas ficaram muito tempo sem ter sentido. Obviamente que essas regras do trabalho, do exemplo que eu trouxe, elas começaram a se ajustar, e ainda tem muita coisa para se ajustar, mas isso é o que a gente chama de um período pós-normal, que é o que, basicamente, a gente está vivendo agora. Talvez vocês estejam com a cabeça assim, ele falou um monte de coisa, onde é que ele quer chegar com todo esse blá, blá, blá? Né? O que a gente faz, então, com toda essa informação que eu trouxe aqui? A gente precisa descobrir, a gente não tem que descobrir como vai ser o futuro, e sim, a gente precisa criar o futuro. E por isso que eu estou falando que essas três coisas se complementam. Tanto a mudança, quando eu falei do Charles Darwin, quando eu falei do Bossaro, eu estava falando de adaptação, e quando eu falei de pós-normal, eu estava falando sobre construção. E aí, eu junto isso com aquilo que a gente falou lá no começo de adaptabilidade. Nesse mundo que as coisas estão mudando absurdamente rápida, talvez o ideal não seja pensar em que profissão eu vou ter, ou que profissão eu quero ter. Essa não precisa ser uma decisão para a vida toda. Porque, como a gente viu, as coisas mudam. A gente não sabe que profissões exatamente vão ter no futuro. A gente tem algumas pistas. Eu falei de profissões bizarras, outras profissões que se espera, mas a gente não sabe se de fato vai acontecer. Por outro lado, as habilidades que a gente desenvolver, se estiverem alinhados com essas coisas que eu trouxe de futuro, ou seja, se eu pensar habilidades que são essenciais do humano, né, que nos diferenciam das máquinas, essas habilidades vão poder ser utilizadas em qualquer tipo de profissão. Então, no momento que a gente toma uma decisão para entrar num curso de graduação, ela obviamente precisa ser pensada, ela tem que estar alinhada com aquilo que a gente quer, mas a gente não precisa ter o peso de que aquilo vai ser a profissão para o resto da vida. Agora, as habilidades que a gente pode desenvolver dentro de um curso de graduação que tem esse olhar, elas podem ser usadas e vão ser muito úteis lá na frente. Porque, por mais que eu tenha falado aqui muito de mudança, no fundo, as pessoas não têm medo de mudança. As pessoas têm medo da incerteza que essa mudança causa. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem medo, a gente fica inseguro. Quando a gente se prepara para o que vai acontecer, a gente reduz aquela incerteza e a gente acaba reduzindo o medo dessa mudança. E para reduzir incerteza, na minha opinião, só tem um jeito, que é conhecimento. Porque o nosso conhecimento, ele sim, vai reduzir de fato esse nosso medo, essa nossa incerteza. E conhecimento pode ser um clichê, mas é aquilo que, no final das contas, sempre fica conosco. Gente, muito obrigado. Espero que tenha inspirado e mexido um pouco com a cabeça de vocês aí. E nos vemos na Unicinos no próximo semestre. Professor Felipe, muito obrigado por essa fala tão inspiradora, tão cheia de novas ideias. Né? Como é bacana a gente pensar fora da caixa. Muito obrigado pela participação. Valeu.
Então tá, pessoal, olha só, chegamos ao fim das atividades da primeira noite do Conecta Unicinos 2021. Amanhã eu guardo vocês para mais uma rodada de bate-papos e atividades tão interessantes como essa que o Felipe acabou de apresentar aqui pra gente. Então tá, pessoal, tchau, até amanhã.